Seguro de vida substitui o RC empregador? Um dos erros mais comuns do corretor de seguros é achar que o seguro de vida substitui a cláusula, a cobertura de RC empregador de uma empresa. Antes de qualquer coisa, o RC empregador é uma cláusula que você pode contratar ou no seguro empresarial de uma empresa, no patrimonial, vamos chamar assim, ou, o que é mais indicado, numa apólice específica de RC geral, que pode ser na modalidade de RC operações, ou prestação de serviços em locais de terceiros, ou obras, ou guarda de veículos, enfim. E aí você contrata também a cláusula, a cobertura, de RC empregador. E quando o cliente fala com o corretor, eu estou preocupado aqui com o meu risco trabalhista, se tem um acidente de trabalho, que o empregado venha a falecer ou ficar com uma invalidez permanente, o que eu faço para me proteger disso? Aí o corretor vai lá e fala, um seguro de vida, você faz aqui uma apólice coletiva para sua empresa, cobrindo todos os seus funcionários e etc, etc, etc. Ok, o seguro de vida tem sua importância e ele deve ser contratado também, independente de ter exigência do sindicato ou não daquela categoria, mas o RC empregador também deve ser contratado. Por quê? Quando tem um acidente no local de trabalho que cause a morte ou a invalidez do empregado, a família do empregado tende a processar a empresa pedindo uma indenização, um pensionamento e uma indenização por danos morais. Esse é o mais comum de acontecer. Essa empresa dificilmente não vai ser condenada, porque até na situação da empresa fornecer treinamento e equipamento de segurança, se o funcionário não usar, não respeitar os protocolos de segurança e falecer durante o horário de trabalho ali na empresa, a empresa é condenada, na maioria dos casos, a indenizar. Então, isso é um risco muito alto para a empresa. É praticamente impossível ela evitar esse risco. Só o fato dela estar em operação, por mais que ela tenha todos os cuidados, todos os controles, ela ainda assim pode ser processada. E, além de tudo, acidentes acontecem, Mesmo que seja tudo certinho, pode de fato acontecer um acidente. Qual que é a diferença do seguro de vida para o RC empregador, a cobertura de RC empregador nesse caso? O seguro de vida, ele vai pagar uma indenização para a família, da cobertura de morte acidental, independente de ter ação judicial, independente de quem é responsabilidade, independente de qualquer coisa. No caso de uma ação judicial, a empresa, se for condenada, e na maioria dos casos ela vai ser considerada responsável pela morte do empregado. Então, ela vai ser condenada a pagar uma indenização. E aí vem a pergunta fundamental. Mas se ela contratou um seguro de vida para o empregado e a família dele já recebeu, 100 mil reais de capital, ainda assim é mantida a condenação ou esse valor é abatido porque ela já pagou um valor para a família? Aí depende de alguns fatores, Na maioria dos casos, não, o seguro de vida não vai ser abatido e mesmo que seja abatido, uma parte da condenação acaba respingando aí na empresa, Uma parte do valor que ela tem de pagar de responsabilidade. Quando o seguro de vida é 100% custeado pela empresa, tem decisões judiciais, não existe uma lei falando sobre isso, Então depende do entendimento do judiciário. Tem decisões judiciais que as apólices pagas 100%, isso é muito importante, 100% pela empresa pode ser abatida do valor da condenação. Então, a empresa foi condenada a indenizar em 500 mil reais. Tinha um seguro de vida de 100, a família recebeu. Abate esses 100 mil e ela vai ter de pagar 400 mil, ok? Se o empregado paga um valor, por pequeno que seja, R$4, R$5, R$10 por mês, não interessa. Se ele paga parte do prêmio do seguro de vida, não. Aí o judiciário não tem decisão favorável à empresa nesse sentido, o judiciário entende que o empregado pagava por esse benefício. Então, mesmo que a empresa pagasse uma parte desse prêmio, o empregado também pagava. Então, ele contratou um benefício para a família dele. O benefício independe da responsabilidade da empresa, Então, se a empresa foi responsável, ela vai ter sim de pagar.
E tem ainda decisões judiciais que falam que o seguro de vida pago ou não pela empresa é um benefício oferecido ao empregado e aos familiares dele que não tem relação com um acidente de trabalho. É mais ou menos assim, não é porque ela contratou um seguro de vida que tudo bem se o empregado morrer lá dentro, porque ela já contratou um seguro de vida, então o seguro que vai pagar para a família e tá tudo certo. É mais ou menos, né, trocando em miúdos, essa é a ideia do judiciário. Então, sim, você vai ter de pagar. Porque a condenação, ela tem um caráter de indenizar, né, a família no caso do empregado, e também tem um caráter de punir a empresa para que ela tome medidas para evitar que isso aconteça novamente. Então, se ela contratasse o seguro de vida e não fosse punida, entre aspas, perderia esse caráter punitivo, porque já tem um seguro de vida. Só que o seguro de vida, ele receberia tanto se ele morresse num acidente de carro de final de semana com a família dele, quanto se sofresse um acidente de trabalho. Não sei se você está entendendo a lógica. Então, muitas decisões judiciais vão nesse sentido, ainda que o seguro seja 100% custeado pela empresa, né, o seguro de vida. Mas eu não estou falando aqui que você não deve contratar o seguro de vida, tá? Não deve vender o seguro de vida para a empresa. O seguro de vida é importante porque o seguro de vida vai cobrir várias causas de morte. No RC Empregador, só vai cobrir a morte e a invalidez permanente e ainda assim em determinadas situações. Não é qualquer morte e invalidez que seja considerada acidente de trabalho. O trajeto de ida e volta, por exemplo, para a lei trabalhista é considerado acidente de trabalho, mas para o seguro só vai ter cobertura se esse trajeto for realizado por veículo contratado pelo segurado, ou seja, um ônibus fretado da empresa. Se não for nessa modalidade e o empregado falecer durante o trajeto, é um acidente de trabalho que não tem cobertura no RC Empregador. Então, aí ele vai usar o seguro de vida, o empregador tem risco, vai continuar igual sendo condenado, mas não tem como ele transferir esse risco para a seguradora, como acontece nas situações que o empregado falece, sofre um acidente durante o horário de trabalho ali no local de trabalho. Então, é importante ter as duas apólices. Uma não tira a necessidade da outra. Cada uma tem o seu alcance de cobertura. Além disso, o seguro de vida também tem morte natural, tem as outras situações que de forma alguma cobriria no RC Empregador. E é fundamental que você conheça muito bem como é o RC Empregador e quais são os riscos de uma empresa em relação ao acidente de trabalho, porque se você dominar isso, é o único argumento que você precisa usar para vender uma apólice de RC geral, né, nas modalidades operações, prestação e etc., para aquela empresa, ou até o empresarial com a cobertura de RC. Mas a cobertura de RC dentro do empresarial tem muita limitação e, na maioria dos casos, o limite que a seguradora permite que você contrate no RC Empregador é muito baixo comparado ao risco. Como que eu sei disso? Com base nas decisões judiciais, nas condenações. Os valores de condenação por morte em acidente de trabalho são muito altos. Tem, inclusive, vários casos desses lá no Venda Seguro, que é a minha plataforma de especialização para corretores que querem trabalhar com os seguros de RC. Lá eu mostro qual é a média de condenação, mesmo que o empregado ganhe um salário mínimo, o porquê que é importante ter o RC Empregador no mínimo com determinada cobertura. Falo mais também sobre essa questão do seguro de vida, essa confusão que acontece. Explico as diferenças entre as seguradoras. Tem a aula de melhores e piores também no RC Empregador. Quais são as seguradoras que têm um alcance maior na proteção, quais são as seguradoras que são bem mais restritas, para você poder usar isso na hora de apresentar o produto para o seu cliente, porque falou em justiça trabalhista, todo empresário, todo empreendedor já treme na base porque sabe que a mão do juiz é pesada. Você mostrando os casos, mostrando os limites, eu tenho certeza que ele vai contratar a apólice com a cobertura adequada, com o limite adequado e vai te agradecer por você ter alertado e ter mostrado que existe um produto. E além disso, além de você vender o RC, né, e a cobertura de empregador e tudo mais, também vai fortalecer seus argumentos para o vida na apólice da empresa, porque muitos contratam 100 mil, 200 mil, aqueles valores são os mínimos obrigatórios pelo sindicato, e
talvez seja o momento dele aumentar o limite, não vai ter um valor tão diferente na fatura da empresa, mas na prevenção e gestão de risco vai mudar muita coisa caso ele tenha uma condenação, especialmente as empresas que são indústrias, né, que tem muito risco de acidente de trabalho. Então, se você ainda não é aluno, entre agora para o Venda Seguro. Assim que você contrata o início imediato, você já vai ter acesso a essas aulas. Veja aulas sobre as aulas, né, sobre empregador, que eu falo também sobre seguro de vida, as aulas que eu falo sobre as melhores e piores seguradoras e, logicamente, as demais, né, para você entender e se especializar nesse produto. Mas com essas aulas, você já vai ter o retorno do seu investimento em 3 meses, falando para os clientes como que funciona o risco e a importância dele ter o RC empregador e o seguro de vida para os funcionários.